Tudo bem? Então vamos para mais uma aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre multiplicação entre dois ou mais números decimais. Para iniciar nossa aula, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a multiplicação entre um número decimal e um número natural qualquer. Então vamos lá. O primeiro exemplo que nós vamos trabalhar aqui diz o seguinte. Então vamos pegar se eu tivesse 3,2 vezes 5. Então, observem que nós temos aqui o 3,2 vezes o número 5. Observem que no 3,2 existe uma vírgula e uma casa após a vírgula. E o 5, ele é um número que não há necessidade de ter a vírgula. O que é importante nós sabermos? Toda vez que eu vou multiplicar um número decimal por um outro, eu vou observar quantas casas decimais existem nos dois números após a vírgula. E o meu resultado tem que conter a mesma quantidade de casas decimais após a vírgula que nos dois números que estão sendo multiplicados. Então, observem, vamos montar a nossa conta aqui. Eu vou ter aqui 3,2 vezes 5. Ao contrário da adição e da subtração, não há necessidade de igualar casas decimais ou de colocar vírgula sobre vírgula. Mas é muito importante eu saber que, se olhando aqui as duas parcelas, aqui eu tenho uma casa após a vírgula e aqui eu não tenho nenhuma. Então quer dizer que o meu resultado tem de ter uma casa após a vírgula. Então eu vou pegar 5 vezes 2, multiplicando, que resulta em 10. Então, coloco 0, sobe 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Então, eu faço 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Observem que eu tenho aqui apenas um número, somente o número 2 que está após a vírgula. Ou seja, tanto na primeira parcela quanto na segunda, ok? O que eu tenho de observar? Que na primeira que eu tenho aqui em cima, eu tenho uma casa após a vírgula, que é o 2. No 5 é um número natural, então não tem nenhuma casa. Então quer dizer que o meu resultado tem que ter uma casa após a vírgula. E como que eu vou fazer? Imagina que eu tenho uma vírgula aqui depois do zero. Então eu venho e vou andar uma casa para a esquerda. Então eu vou acrescentar uma vírgula aqui. Então qual vai ser o meu resultado? Então nós vamos ter que 3,2 vezes 5 é igual a 16,0 ou apenas 16. Professor, se eu colocar 16,0, está certo? Sim, está certo. Esse zero após a vírgula não está alterando o número. Ok? Então, tanto faz eu colocar 16,0 quanto eu colocar 16, que é um número natural, positivo, eu tenho a resposta certa. Então, vamos para um segundo exemplo. Então, no segundo exemplo que nós vamos pegar aqui, eu vou ter 3,45 vezes 3 é igual a... Então, observem que nesse segundo exemplo, eu tenho 3,45 vezes 3. Então, montando aqui a conta, nós vamos ter 3,45 vezes 3. Observem que na multiplicação não há necessidade de colocar vírgula embaixo de vírgula. O que eu vou ter que observar? Eu vou observar que na primeira parcela eu tenho duas casas após a vírgula, então eu tenho o 5 e o 4. No 3, que é um número natural, não tem nenhuma casa após a vírgula. Eu até poderia escrever 3,0, mas o que eu vou lembrar? Que 3,0 é igual a 3. Então não há necessidade
de escrever 3,0. Então, o que eu já tenho que saber? Que o meu resultado, ou seja, o resultado dessa multiplicação, terá de ter duas casas após a vírgula. Então, nós vamos fazer 3 vezes 5, 15. Então, nós vamos ter aqui 15. Deixo as 5 unidades e sombo aqui uma dezena, ok? Então, agora nós vamos ter 5, ou melhor, 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Mais esse 1 que subiu, 13. Sobe 1. Então, nós vamos ter agora 3 vezes 3, 9. Mais esse 1 que subiu, 10. Então, observem que agora eu tenho aqui o 5 após a vírgula e o 4, ou seja, eu tenho dois algarismos após a vírgula. Então, aqui é como se eu tivesse uma vírgula depois do 5. Então, eu vou fazer essa vírgula caminhar duas casas para a esquerda. Por que duas casas? Porque eu tinha lá no 3,45 duas casas. Então, vem aqui 1, 2. Ou seja, o resultado vai ser 10,35. Então, observe que nós vamos ter 4,5, 4,5 vezes 3 é igual a 10,35. Observem que eu tinha no 3,45 duas casas após a vírgula. No 3 eu não tenho nenhuma casa após a vírgula. Então, meu resultado vai obter duas casas após a vírgula. Ou seja, 4 inteiros e 5 décimos vezes 3 é igual a 10 inteiros e 35 centésimos. Ok? Então, só arrumando aqui, na verdade é 3,45, né? Então, nós temos aqui 3,45 vezes 3, ok? Então, resultado final, 10,35. Vamos pegar aí mais um exemplo para que nós possamos compreender melhor a multiplicação. Então, lembre-se, na multiplicação de números decimais, prevalece após a vírgula o número de casas que se obtém das duas parcelas após a vírgula. Então, vamos pegar aqui mais um exemplo, terceiro exemplo. Neste terceiro exemplo, eu vou ter aqui 5,283 vezes 4. Então, observem agora que eu vou ter aqui 5,283 vezes 4. Então, observem aqui que eu vou ter uma casa após a vírgula, 2, 3. Então, quer dizer que no meu resultado, multiplicando 5,283 por 4, eu vou ter que obrigatoriamente ter um resultado com 3 casas após a vírgula. Eu não vou evitar esse número de ser decimal. Ok? Então, eu vou fazer 4 vezes 3, 12. Sobe uma dezena. Aí eu tenho 4 vezes 8, 32. Mais 1, 33. Sobe 3 dezenas. 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 1. Sobe 1. Então, eu tenho 4 vezes 5, 20. Mais 1, 21. Então, observem que eu tenho agora 1, 2, 3 casas após a vírgula. Então, o meu resultado vai ter que ter 3 casas após a vírgula.
Então, eu vou fazer a vírgula percorrer 3 casas. É como se ela estivesse aqui, ó. Então, ela vai percorrer 1, 2, 3. Então, ela vai ficar aqui. 21,132. Então, esse é o resultado final. 21 inteiros e 132 milésimos. Então, vocês vão observar o seguinte. 3 casas após a vírgula, vezes um número natural. Então, eu tenho que ter, obrigatoriamente, 3 casas após a vírgula como resultado. Ok? Então, espero que vocês estejam compreendendo aí. Vamos para o quarto exemplo. No quarto exemplo, eu vou pegar agora 2 números decimais com casas após a vírgula. Então, vamos lá para o quarto exemplo. No quarto exemplo, nós vamos ter 3,2 vezes 5,3. Então, observem que eu tenho aqui o 2, uma casa após a vírgula, e aqui na outra parcela o 3, que é uma casa após a vírgula. Nada impede de fazer a multiplicação. Não há necessidade de colocar vírgulas embaixo de vírgula, mas se colocar não terá problema. Então, eu vou pegar aqui 3,2 vezes 5,3. Ok? Então, nós vamos fazer aqui 3 vezes 2, 6. Depois, nós vamos vir 3 vezes 3, 9. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar o 5 vezes 2, que é 10. Então, eu coloco aqui o 0. Eu vou colocar aqui o 0. Aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 2, 10. Observem que o 5, ele está aqui na casa da dezena. Então, na hora que eu efetuar a multiplicação por um outro número, esse número, no mínimo, eu vou ter que encontrar que ele também fique depois nessa casa. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Então, somando, nós vamos ter aqui 6. Depois, nós vamos ter 9, 6 e 1. Então, observem que o resultado final vai ser igual a 16,96. Por que vírgula 96? Observem que eu tenho uma casa após a vírgula aqui, uma casa após a vírgula aqui. Então, como eu tenho uma casa aqui e uma casa aqui, eu tenho um vínculo de ter 2 casas após a vírgula. Então, é como se tivesse uma vírgula aqui depois do 6, que vai andar 1, 2 casas. Então, vai ficar 16,96. Então, vamos agora para o nosso quinto exemplo. Então, no nosso quinto exemplo, nós vamos ter 1,25 vezes 2,3. Então, observem que eu vou pegar aqui o número 1,25. Então, nós vamos ter aqui 1,25 vezes 2,3. Então, observem que na multiplicação
de números decimais, não há necessidade de igualar as casas decimais ou de colocar vírgula embaixo de vírgula. Mas eu vou observar aqui nas duas parcelas, 1,25 vezes 2,3. Observem que aqui eu tenho duas casas após a vírgula e aqui eu tenho uma. Então, quer dizer que o meu resultado vai ter que ter 3 casas após a vírgula. Por quê? Porque eu tenho duas na primeira parcela e uma aqui nessa segunda parcela. Pensando nisso, eu vou efetuar agora o cálculo normalmente. Então, eu vou ter 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. Beleza. Feito a primeira parte, eu não preciso preocupar com a vírgula ainda, eu vou fazer agora a segunda parte. Então, eu vou pegar agora 2 vezes 5, que é igual a 10. 2 vezes 2, que é igual a 4. 2 vezes 1, que é igual a 2. Feito isso, nós vamos somar agora. 5 mais 0, 5. 7, 3 e 4, 7 e 2. Então, observem que eu tenho aqui 3 casas após a vírgula. 1, 2, 3. Isso quer dizer que o meu resultado também tem que ter 3 casas após a vírgula. Como o meu resultado tem que ter 3 casas após a vírgula, eu vou observar o seguinte: 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ser 1, 2, 3. Ou seja, 2 inteiros e 775 milésimos. Então, esse é o resultado da multiplicação, ok? Eu espero que tenha ajudado vocês a compreender esse conteúdo. Até a próxima aula e bons estudos!